Fala galera, Argon aqui trazendo pra vocês o time de valorização aí para a rodada 6 do Cartola. E sim, galera, o nosso time de valorização aí mitou muito na rodada passada aí, pra quem seguiu as dicas aí do time de valorização aí, deve ter mitado também. E o nosso time aí fez 108 pontos com 82 e ainda valorizou mais de 12 cartoletas. Então, quem tá seguindo as dicas aí do canal aí deve estar mitando muito aí. E o nosso time aqui já tá somando 158,56 de patrimônio até essa rodada. Então, bora aí pro time aí da sexta rodada, galera. Vamos lá. Já tô aqui com o time montadinho aí pra vocês. Vamos lá. Escalando aí. O nosso goleiro aí, estamos com o Neto no gol aí, fazendo uma estratégia do antinegativo, mas o goleiro de verdade vai ser o Carlos Miguel aí do Palmeiras, galera. O Carlos Miguel precisando aí apenas de 3.4 aí para começar a valorizar nessa rodada, certo? Vamos lá. Zagueiros então, galera. Zagueiros aí eu tô com o Gustavo Gomes do Palmeiras e o Fabrício Bruno aí do Cruzeiro. Gustavo Gomes aí, o Palmeiras aí vai ter um confronto aí talvez um pouco difícil aí contra o Mirassol, porém Palmeiras ainda assim é o favorito aí nessa rodada. E o Gustavo Gomes precisa de 3.7 aí para começar a valorizar, galera. O meu segundo zagueiro aí vai ser o Fabrício Bruno aí do Cruzeiro. O Cruzeiro aí não vem numa boa fase, vem perdendo muitos jogos, vai enfrentar o Vasco aí, que vem de uma vitória na última rodada. Então, mas acredito aí que o Cruzeiro possa ser um favorito que não tá no radar aí dos cartoleiros para essa rodada, e o Fabrício Bruno aí precisa apenas de 2.3 aí para começar a valorizar, então acredito aí que o Cruzeiro possa conseguir segurar um SG nessa rodada. A minha dupla de laterais aí para essa rodada estamos com o Kaique Bruno, que é muito regular aí nos desarmes, precisa apenas de 4.9 aí para começar a valorizar. E na minha outra lateral estamos com o Walter Clar da Chapecoense. Chapecoense joga em casa contra o Grêmio. É um jogo aí um pouco complicado, porém o Walter Clar tem o pênalti a favor dele, então acredito que seja uma boa para essa rodada. E o Walter Clar, galera, precisa apenas de 2 pontinhos aí para começar a valorizar, certo, galera? No nosso, depois eu falo do nosso banco de reserva, ok? Vamos avançando aqui para o nosso meio de campo, então, galera. A parte mais ofensiva que vai pontuar bastante para nós aí na rodada. E vamos lá. Vamos começar aqui pelo Barros do Vasco. O Vasco vai enfrentar o Cruzeiro fora de casa. Porém, o Barros é um jogador muito regular, ele desarma muito, tem média básica muito boa. Então, acho um bom nome aí para essa rodada e pode sim valorizar, mesmo que o Vasco venha a perder a partida e não faça gols. O Barros é muito regular nos desarmes e ele precisa apenas de 3.6 aí para começar a valorizar. O nosso segundo meio de campo aí vai ser o Alan Patrick aí do Internacional. Tem um jogo aí difícil em casa contra o Bahia, não conseguiu vencer nenhuma partida até o momento no campeonato, porém o Alan Patrick é o cobrador de pênaltis, vai jogar em casa, então acho que é uma ótima aí para essa rodada. E para fechar o nosso meio de campo, aí estamos com o Matheus Pereira aí do Cruzeiro, galera. Como eu falei, eu vejo o Cruzeiro com leve favoritismo aí contra o Vasco por jogar em casa. O Matheus Pereira aí pode ser o cobrador de pênalti nessa rodada, e além de cobrar faltas e escanteio nessa rodada, porque não tem o Caio Jorge até o momento que eu tô gravando este vídeo. Então o Matheus Pereira pode ser o dono de todas as bolas paradas aí nessa rodada. Ele precisa de 6.4 para começar a valorizar, mas com todo esse potencial aí para gols aí, como tendo o pênalti, faltas e escanteio a favor dele, pode ser uma ótima para essa rodada e ele vai ser o capitão do nosso time nessa rodada. No ataque, galera, estamos aí com o Flaco Lopes aí, fez gol na rodada passada, pode ser uma boa nessa rodada. Vitor Roque aí, não coloquei no time porque ele precisa de mais de 17 pontos para começar a valorizar, ou seja, ia precisar de mais de 2 gols aí para começar a valorizar. É possível que ele faça? É possível, porém, se não fizer, o prejuízo vai ser muito grande nas cartoletas. Então, Flaco Lopes ali precisa de 7.8 para começar a valorizar, precisa apenas de um golzinho aí nessa rodada também, então vejo ele como uma boa. O nosso segundo atacante aí vai ser o Aleph Manga do Remo. O Manga é um jogador muito regular, tá fazendo gols, tem média básica, vai jogar fora de casa contra o Coritiba.
Sei que estão colocando o Curitiba como favorito por jogar em casa, porém não dispenso o Manga pela regularidade que ele tem e potencial de gols. O Remo é um time que toma muito gol, mas também faz bastante gols. Então, tô apostando aí no Aleph Manga aí, né, para essa rodada. E o nosso terceiro atacante vai ser o Borré, do Internacional. É o centroavante do Inter. Quem sabe sobra um golzinho aí para ele nessa rodada, mesmo sendo difícil contra o Bahia, galera. E o Borré precisa apenas... Vamos lá, cadê aqui? O Borré precisa de 2.6 aí para começar a valorizar. E o Manga, eu não lembro, eu não falei do Manga para vocês, galera. O Manga precisa de 2.8 aí para começar a valorizar. Aí é só o Flaco Lopes com um valor mais elevado de 7.8, mais um golzinho já é o suficiente para ele valorizar. O nosso técnico vai ser o Tite do Cruzeiro, precisando de 3.6 aí para começar a valorizar. Agora sim, nosso banco de reservas aí, já falei para vocês do Carlos Miguel, precisando de 3.4 para começar a valorizar. Aí na lateral reserva, estamos com o Kelvin do Palmeiras, galera. O Kelvin precisa de 3.6 para começar a valorizar. Aí na zaga colocamos o Doma da Chapecoense, que precisa de bem pouquinho, galera, para começar a valorizar, precisa de 0.9 aí para começar a valorizar. No nosso meio-campo aí na reserva, estamos com o Gustavinho aí do Bragantino, vai ter um jogo difícil aí contra o São Paulo, porém o Gustavinho é regular aí nos desarmes, então estamos apostando aí nessa regularidade. Gustavinho precisando de 2.5 para começar a valorizar, e no ataque aí, coloquei o reserva de luxo no Vitinho do Internacional, precisando apenas de 1.5 para começar a valorizar. Esse aqui é o nosso time aí para essa rodada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem o like, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações aí para não perder nenhum vídeo do canal. É isso aí então, galera. Tamo junto. Até a próxima. Valeu e fui!